Meus amigos, que o Senhor nos guarde, nos ampare para um estudo produtivo. Há alguns anos, eu fui convidado a fazer uma palestra numa instituição espírita, num bairro do subúrbio de São Paulo, um pouco distante. E eu comecei o trabalho falando de um tema do Evangelho, e em questão de alguns poucos minutos, abriu-se uma porta lateral e uma distinta senhora falou para o auditório: o pessoal da primeira fila entrar para o passe. Aí as pessoas levantaram da primeira fila e entraram por aquela porta e a senhora fechou a porta. Mais ou menos 5 minutos depois, eu falando, comentando o tema do Evangelho. Mais ou menos 5 minutos depois, a porta se abriu de novo, o pessoal da segunda fila entrar para o passe. E assim sucessivamente, as pessoas iam entrando para o passe e depois iam embora por uma outra porta. E em cerca de 20, 25 minutos, eu estava de pé falando com o auditório absolutamente vazio. Então, eu administrei o tema, administrei o tempo, em questão de 2 minutos, encerrei a palestra. O presidente da casa veio até a tribuna e, pelo microfone, fez o encerramento dos trabalhos. Para ninguém, porque o auditório estava absolutamente vazio. E aí, nós fomos para casa e eu fui pensando que uma organização espírita não pode prestigiar um trabalho em prejuízo de outro. A doutrina não merece um tratamento desse tipo. Mesmo porque as pessoas precisam dos dois serviços: o serviço de passe e a palestra doutrinária. O passe, ele é uma medicação de superfície. Ele vai aos efeitos. É um pouco difícil explicar isso, mas um exemplo prático: um aborrecimento muito grave, uma crise de nervos, cria certas substâncias escuras que se localizam em determinados órgãos do corpo. E os passistas auxiliados pelos magnetistas desencarnados, eles removem esses elementos que eles são efeitos, são causas. Então, recapitulando, o passe é uma medicação de superfície que vai às causas, vai aos efeitos. A doutrina é uma medicação de profundidade que vai às causas. Então, a rigor, uma pessoa deveria tomar o passe para ouvir a palestra, preparar-se para ser beneficiado pela palestra. Porque a palestra doutrinária, ela esclarece por que sofremos, por que lutamos, por que temos tantos problemas. E a palestra doutrinária também orienta, ela esclarece e orienta como conduzir nossas vidas, os nossos problemas, para que nós possamos tomar atitudes ou nos habituarmos, ou aprendermos a conviver com os nossos problemas. O passe, aquela movimentação de passe, é sempre um fator de perturbação, tanto para quem ouve, como para o expositor. É uma movimentação que não deveria acontecer
para não tirar a concentração daquele que expõe, e menos ainda daquele que ouve e presta atenção. Também o passe, quando as pessoas adentram o espaço do passe, aquele que vai ao passe, ele perde o contato com a palestra, ele perde o fio da meada, a sequência das exposições, e a parte doutrinária fica, portanto, inviabilizada quando uma pessoa deixa o auditório para ir tomar passe. Então, esse sistema foi muito mal idealizado por pessoas, mas por pessoas muito sinceras, muito honestas, com os mais nobres dos propósitos. Ninguém idealizou isso por mal, idealizou porque não pensou bem, não ponderou bem o sistema que estava empregando. E tem mais. A palestra doutrinária, ela é também para o passista. E se o passista está numa câmara de paz trabalhando, ele não participa da parte doutrinária. Ele fica prejudicado por isso. É por isso que nós damos, assim, uma ênfase muito grande, porque quando o serviço de paz começa a sofrer essas distorções, é preciso rever critérios. O passe tanto pode ser dado no começo, como antes da palestra, como depois da palestra doutrinária, mas nunca, jamais, durante o trabalho doutrinário. Seria uma perturbação de um trabalho sério. Agora, se a quantidade de passistas é pequena e a quantidade de interessados é maior, é muito grande, então só há como aplicar o passe depois da parte doutrinária, porque se tem o resto da noite para atender todos os interessados. Então, as pessoas que se habilitam ao passe, elas devem ter essa prudência, tanto da parte dos passistas, como da parte dos dirigentes. Quando há esse desequilíbrio, há uma necessidade dos dirigentes promoverem o trabalho de formação de novas equipes de passistas. E uma forma de fazer isso é a oferta de curso de passes para novos trabalhadores. O passe, meus amigos, é um campo maravilhoso de serviço ao próximo. Algumas pessoas ainda não meditaram com profundidade que a mediunidade, ela tem sempre possibilidade de várias ações, mas há sempre um foco maior. Vocês querem ver alguns exemplos? Leslie Flint foi o maior médium do mundo de voz direta, mas ele não escrevia nada, não fazia outra coisa a não ser voz direta. Nós somos amigos pessoais do Divaldo Franco. Qual é o talento principal do Divaldo Franco? Ele é um tribuno. O Divaldo, a palestra espírita, os comentários doutrinários, é o seu trabalho principal. Secundariamente, a psicografia. O Divaldo já tem aproximadamente 300 livros publicados. Nós vemos que o Chico Xavier foi o quê? Psicógrafo. Ele não foi médico receitista, ele não foi médico de incorporação, ele foi médico psicógrafo. E nos deu aí 400 e tantos livros da sua lavra. Então, meus amigos, aquele que se dedica ao passe,
pode fazer do passe o objetivo da sua mediunidade. E a espiritualidade não se faz de rogada. Algumas pessoas acham que o mundo espiritual é algo assim empírico, teórico. Absolutamente. O mundo espiritual é organizadíssimo. E quando uma pessoa pretende ingressar no trabalho de passe, passista, na sua ficha, lá na sua colônia, é registrada esta ação. E ele passa a ter os méritos desse trabalho. Mas não fica aí o trabalho da espiritualidade. Esse passista, ato contínuo, ele é premiado com a companhia de um magnetista desencarnado, um espírito especializado no trabalho de passe, que vem assessorar esse médium para que ele possa, para o resto da vida, fazer aquele trabalho. Então, ele pode dedicar a sua atividade mediúnica exclusivamente como médium passista. Não obrigatoriamente, mas tem essa possibilidade. E aí ele vai se especializando, vai melhorando o seu trabalho é cada vez de maior eficiência, porque esses irmãos nossos que trabalham espíritos, que são magnetistas, eles chegam no momento do trabalho em passe, eles entram mudos e saem calados. Eles são, assim, profundamente concentrados. Porque eles visualizam o organismo da pessoa para localizar aqueles fluidos deletérios que estão presos ao corpo espiritual daquela pessoa que se envolveu em alguma querela grave, alguma destemperança. E aquilo ali é aconselhável retirar aquele material ou encaminhá-lo para os canais excretores, para que, através das leis naturais, dos fluxos naturais do organismo humano, esses elementos sejam expelidos. Então, é um trabalho, assim, é quase uma cirurgia espiritual, de tal tamanho da delicadeza. E o médium passista empresta seus fluidos humanos, materializados para esse propósito, para esse trabalho. Então, é um trabalho da máxima importância, aquele trabalho de paz. Muitas vezes, as pessoas dizem assim: ah, mas eu sou uma pessoa muito imperfeita. Como é que eu vou fazer isso? Eu sou tão imperfeito. Meus amigos, a obra espírita, como parte da obra do Cristo, ela não espera pelos homens perfeitos. O alto sabe das nossas imperfeições. A imperfeição é inerente ao ser humano. O importante é que nós queiramos vencer as nossas imperfeições para poder servir melhor. Então, o passe, meus amigos, é esse campo de caridade que nós prestamos ao ajudar o nosso semelhante, o nosso próximo. E isso, diante de Deus, é altamente meritório. A isso se dá o nome de caridade. Então, se o Cristo tivesse esperado pelos homens perfeitos para materializar a mensagem do Evangelho, o Evangelho teria ficado como letra morta lá na velha Palestina de 2000 anos atrás. Foram homens muito imperfeitos, como foi Pedro, como foi Paulo, como foi João, como foi Lucas, como foi Mateus, e todos aqueles trabalhadores da primeira hora, aqueles
12 apóstolos, que eram seres humanos, eles eram almas elevadas, mas não eram almas perfeitas. Mas eles deram a sua contribuição, e muitos deram a própria vida para que o Evangelho chegasse aos nossos dias. Porque não fosse isso, nós ainda estaríamos envolvidos com o judaísmo primitivo, as lições de Moisés, ao culto externo, as fantasias religiosas, e não a nossa reforma íntima, como nos aconselha o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem para o nosso íntimo, para que nós possamos, em estudá-lo, sermos cada vez melhores, cada vez mais completos. Então, por isso que nós damos um valor muito grande, reconhecemos o esforço dos dirigentes que promovem eventos para que o quadro de médiuns passistas seja sempre renovado, ampliado, para que não ocorram coisas como aquela que eu vivi. Você ir fazer uma palestra de uma instituição espírita e em 20 minutos o auditório está vazio. E você fica falando para ninguém, que é uma incoerência. É prestigiar um trabalho, passe em prejuízo do estudo doutrinário. E nós tínhamos um amigo que ele dizia sempre isso, era o presidente de uma instituição espírita. A pessoa devia tomar passe para ir assistir a palestra. Porque se a pessoa toma o passe antes da palestra, ela se prepara, é beneficiada pelo passe e vai assistir a palestra melhor preparada para isso. Então, os dirigentes encontram entre os espectadores, entre os frequentadores da casa, irmãos nossos com as mais belas qualidades. Ah, eu sou imperfeito. Somos todos imperfeitos. Mas a imperfeição não é bom nem mal. O importante é o que fazemos com a nossa imperfeição. Se nós nos acomodamos nela, ou se nós nos esforçamos para vencermos as nossas imperfeições, para servirmos ao nosso semelhante. O importante é isso. Então, no auditório há sempre belas almas, pessoas que têm grandes qualidades pessoais, não são seres perfeitos, mas são almas nobres, pessoas de valor, que poderiam deixar a posição de espectadores para serem soldados do Cristo, servos do Senhor, numa atividade nobre, como uma atividade de paz. Então, cabe aos dirigentes da casa esse primeiro impulso, o que vem a ser um diretor. O diretor é aquele que faz acontecer. Então, muitas pessoas possuem talento, possuem qualificações, gostariam de colaborar, gostariam de servir, porém, não têm essa iniciativa, ficam a depender de que um dirigente abra as portas para que esse irmão nosso venha colaborar. E, uma vez iniciada essa colaboração, ela vai se estender toda a vida. Meus amigos, é muito comum, ao se recolher espíritos, homens e mulheres recém-desencarnados, e que eles querem uma posição de privilégio no mundo espiritual. Mas a troco de quê? E aí a pessoa diz assim, o espírito diz assim,
Ah, mas eu vivi na Terra e não fiz mal a ninguém. Pois é, meu amigo, você não fez mal a ninguém, mas também não fez bem a ninguém. E nós vivemos nas mordomias do planeta Terra, pisando num chão que nós não fizemos, respirando um ar que não geramos, movimentando um corpo que recebemos da natureza graciosamente, uma fantástica e sublime máquina orgânica, biológica, para a nossa manifestação no mundo. Usamos uma roupa que nós não costuramos, calçamos sapatos que não fizemos, tomamos alimentos que outros cozinharam. Então nós vivemos nas mordomias do mundo. E não fazer nada é um grande mal. É aquele que tudo recebe e que nada dá em troca dos dons da vida que o Criador coloca à nossa disposição. A começar pelo nosso formoso planeta, girando aí em torno do Sol, em torno do seu eixo imaginário, dentro de regularidades matemáticas inimagináveis, para que a vida se mantenha em equilíbrio. Os filmes de Hollywood sempre gostam de apresentar assim um cometa que vem se chocar com a Terra, uma trombada cósmica e acaba o mundo. Né? Estão dizendo que esse ano, 2012, não vai se acabar. Eu já ouvi, desde criança que eu ouço isso. Todo ano surge essa bobagem. O mundo está sob controle de inteligência muito acima da nossa capacidade de entendimento. E o planeta está profunda e seguramente velado por essas inteligências. Tudo está dentro de uma organização que se aproxima da perfeição. Então, meus amigos, tudo que nós recebemos nos deixa em dívida de consciência para com Deus, para com Cristo, nosso dileto amigo Jesus, que nos sustenta, nos ampara. Então, fazermos algo, aquele algo para o qual não somos obrigados, que ninguém botou faca no peito. Não é o homem trabalha para ganhar um salário, para não passar fome, para ter um teto, etc. Carro, roupa, uma alimentação, remédio, conforto, lazer. Mas nos serviços espirituais, nós não temos isso por uma necessidade de sobrevivência material. Mas temos uma necessidade de consciência espiritual, de darmos a nossa contribuição para um mundo melhor. A gente vê o noticiário, a televisão hoje, você liga o noticiário, é só notícia ruim. Matou, agora está na moda, é o jet ski. Jet ski está matando gente daqui para ali. Então é moda. Então a gente liga a televisão, só falta correr um fio de sangue no canto da tela. São só notícias trágicas. É assalto, é arrastão, é batidas violentas, vai por aí. Então, meus amigos, esse é o mundo que nós criticamos. Aqueles homens que botam uma capa cheia de bombas e vão para o mercado, restaurante, ou estação ferroviária, ou rodoviária, explodem aquilo, explode ele primeiro. Então, nós ficamos assim, no estado de indignação, com essas ocorrências nefastas, dolorosas, desse nosso mundo em que vivemos na atualidade. Gostaríamos que o mundo gostaríamos que o mundo melhorasse. Agora eu pergunto, e o que estamos fazendo para esse
de melhorar. Embarcar numa obra nobre, ter ideal, uma obra idealista, para dar a sua contribuição para um mundo melhor, é esse trabalho de passe que as instituições espíritas oferecem aquelas belas almas que ocupam os auditórios das instituições espíritas. Qualquer pessoa de boa índole, de boa vontade, de bons sentimentos, pode se tornar um médio passista. Não há nenhuma exigência nessa direção. Basta que a pessoa seja sincera, faça um treinamento e arregace as mangas e vai aprimorar esse trabalho ao longo das eras e fazer um grande trabalho espiritual. Beneficiar muita gente, silenciosamente, sem qualquer outro interesse que não seja de serviço ao próximo, cumprindo aqueles conselhos de Jesus: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amai até mesmo aos vossos inimigos. É a mensagem de Jesus para o nosso esclarecimento espiritual. Então, meus amigos, está aí o convite que endereçamos aos companheiros que eventualmente desejem deixar a sua posição de espectador para ser um trabalhador, um servo do Senhor. É muito doce, porque o próprio Cristo usou essa expressão: o meu jugo é leve, o meu jugo é suave. Então, ficarmos sob o jugo de Jesus é, acima de tudo, um grande privilégio. Está aí o convite lançado a todo aquele que desejar participar como passista. Cabe à casa organizar esse treinamento e eu tenho certeza que o presidente da casa, a presidente, haverá de ser sensível a essa organização. Muitas pessoas, quando fazemos esse comentário, porque é comum, não é tão intenso, mas acontece aqui e ali, de irmos fazer uma palestra numa instituição espírita em que são aplicados passes durante o trabalho doutrinário, em prejuízo de todos perdem. O passista não assiste à palestra. O que está recebendo o passe, também não. O expositor fica perturbado, tem a sua atenção desviada para que ele entre e sai na sala de passe. Então, todos perdem por isso. Então, há pessoas, eu já ouvi isso, que citam respeitáveis organizações espíritas que praticam o passe durante a palestra doutrinária. Vejam bem, nobres organizações espíritas e excelentes companheiros de espiritismo, por melhor que sejam, também erram. E conseguiram criar um sistema de trabalho que é visivelmente contrário ao bom fluxo das tarefas da casa. O passo tem que ser dado ou antes ou depois, mas nunca durante aquele trabalho público doutrinário. Alguns dizem assim: mas na nossa casa, há 50 anos que nós fazemos assim. Meus amigos, o que acontece é o seguinte: a rotina faz a pessoa desligar o desconfiômetro. Aquela atividade repetida há 50 anos, está aqui há 50 anos, então isso deve ser o correto. Então deve estar certo. Muda a diretoria, sabe? Tem eleições, tem novos diretores, e conservam aquelas funções que não são mais adequadas. Aqui na casa, o passe é dado no momento bem oportuno, antes da palestra.
A pessoa toma um passe, descarrega aqueles resíduos mais perigosos. Meus amigos, eu tive a oportunidade de ver esses resíduos do desdobramento espiritual. Eles são uma viscosa massa fluídica invisível aos olhos humanos e mesmo aos instrumentais mais sensíveis. Só tem um detalhe, que aquela massa de matéria mental, ela é o alimento de certos elementos que estão num padrão vibratório fora da dimensão terrestre, mas esse alimento faz esses elementos materializar-se no organismo, na forma de bactérias, na forma de vírus, na forma de outros elementos cujos termos são muito complicados para eu repetir. São os bastonetes. Pessoal, desculpa, eu não vou repetir essas coisas. Peço desculpa, porque isso é muito complicado. Daquele mundo infinitesimal bacteriológico, em que esse fluido mal criado pelo paciente, ele é o elemento nutriente para que esses miasmas que estão em padrões vibratórios altos baixem para o organismo e a pessoa aparece doente. Aí sim a medicina terrestre vai detectar qual o elemento pernicioso e aplicar as terapêuticas adequadas. Aquele que toma passe se livra da maioria desses problemas. Não significa que aporte o seu karma, mas ele é aquele acréscimo de misericórdia prometido por Jesus. Então, meus amigos, que nós tenhamos a nossa disciplina de tomarmos o passe antes da palestra, para mais tranquilizados, mais aliviados, façamos um bom proveito do estudo doutrinário da noite. Que o Mestre amado nos abençoe nessa noite, nos dê sua paz, que assim seja.